Olá, hello, 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 boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, no meu modesto canalzinho. É, Você está na Aron TV, um canal onde a gente discute as coisas que estão acontecendo no mundo das celebridades, mundo afora. Mais focado no Brasil, mas de vez em quando a gente, é óbvio, vai falar sobre o que está acontecendo no entretenimento mundial, no streaming, na televisão, no cinema, e histórias extremamente curiosas. Por exemplo, gente, vocês viram esse babado, essa história desse ator de doramas que foi vítima de sequestro humano? Quando a gente pensa que já viu de tudo, olha o que que acontece. Parece história de ficção, parece coisa de novela, Glória Pérez, mas não, é uma história real. Aliás, mais um gatilho, né, desbloqueado para a gente ficar neurótico. Se você estava passeando por Marte e não sabe do que eu estou falando da história desse moço bonito. Porque o moço é bonito, né, gente? Vamos combinar que o boy é tudo de bom. Esse ator se chama Wang Xing, né? E ele é famoso por participar de doramas, dessas novelinhas, essas minisséries, novelas, ah, produzidas na Coreia, na China, ali nos países orientais. E que virou uma febre aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil nós estamos cheios de dorameiras. É, Se você é um fã ou uma fã de dorama, me diz aí se você conhecia esse moço, que, como eu disse, é belíssimo. Embora ele participe de doramas e tal, ele é de origem chinesa. Então, olha só o babado que aconteceu com ele, gente. Que parece coisa de novela. O ator chinês Wang Xing, conhecido por seus papéis em doramas como Fox Spirit, aí tem um nome aqui que eu não consigo ler, viveu uma experiência traumática recentemente. Ao aceitar uma proposta de trabalho que envolvia um suposto teste de elenco na Tailândia, Wang foi vítima de um esquema de tráfico humano. Após desembarcar no país, ele foi sequestrado e levado para Mianmar, onde foi mantido em cativeiro juntamente com outras 50 pessoas, né? Então assim, e aí, gente, a coisa só piora. Ó, durante os 3 dias em que esteve desaparecido, o Wang relatou que teve a cabeça raspada, e aí, assim, as imagens, né, dele com a cabeça raspada giraram o mundo, são essas imagens aí, ó, como vocês podem ver. Que, opa, cadê? Que tem ele de um lado, bonitinho, e do outro, ele já com a cabeça raspada. Então, ele teve sua cabeça raspada e foi forçado a participar de atividades ilegais, incluindo fraudes online direcionadas a cidadãos chineses. Então, lá no cativeiro, ele foi obrigado a participar de golpes pela internet, né? Mandando ali umas fake news, umas mentirinhas para que as pessoas caíssem em golpe. Olha o perigo dessa história de fake news, dessa história do Facebook não verificar se as notícias são reais ou não. Daí qualquer um chega ali e pode falar qualquer coisa. A área onde foi mantida é conhecida por abrigar redes criminosas que exploram pessoas em esquemas fraudulentos. Esse é um ponto que vale discussão. A namorada de Wang, Gia, não sei como é que pronuncia, desempenhou um papel crucial em sua busca, utilizando as redes sociais para mobilizar as autoridades e o público em geral. Graças a esses esforços, o ator foi resgatado pelas autoridades tailandesas e birmanesas, sendo posteriormente repatriado para a China. Aqui nós já temos a imagem dele, junto com os policiais, ele aí parecendo que está de burca e tal, já sendo levado de volta para a China. Esse incidente serve como um alerta sobre os perigos de ofertas de trabalho não verificada no exterior e destaca a importância de medidas rigorosas contra o tráfico humano na região. Meu povo, tem várias camadas aqui nessa notícia
e que a gente pode analisar. A primeira, como eu disse para vocês, é justamente esse nosso medo agora, né, destravado de sofrer um sequestro e ser vítima de tráfico humano. Eu já tinha essa neura. Quando eu ia para aeroporto, eu sempre assim, faço a linha antipática, não dou trela para as pessoas, não aceito nada que alguém me oferece, me ofereceu um copo d'água, alguma coisa, não. Finge que não estou ouvindo. E eu acho que a gente não. E esse é o lance. Não dê trela para as pessoas em lugar que você não conhece. Então eu já tinha essa neura. Hoje eu tenho todas as neuras, porque eu já fui vítima de sequestro relâmpago, fiquei 6 horas em cativeiro. Eu sei que isso é horroroso. Foi uma das. Eu acho que foi a experiência mais traumática que eu já tive na minha vida. Então, assim, é assustador. Eu imagino o que esse menino passou. Então, o primeiro ponto é esse. Não, tá no aeroporto? Não aceite a aproximação de ninguém que você não conheça, de pessoas muito simpáticas, muito gentis. Outra coisa, como diz a reportagem aqui do Terra, é tomar cuidado com essas promessas malucas. Porque não existe almoço grátis, gente. Não existe coisa muito fácil. Daí a pessoa fala: não, você vai ganhar rios de dinheiro. Vem aqui para Tailândia que a gente tem um emprego para você. Aí você chega lá, você é vítima de sequestro. 2 brasileiros estão desaparecidos nessa região porque acreditaram em promessas de trabalho estranhas, né? E foram, chegaram lá e desapareceram. Um deles entrou em contato com a família e falou: olha, nós estamos sendo sequestrados. E a partir daí a família perdeu completamente o contato. A justiça brasileira, ela tem um poder limitado, porque o máximo que o Brasil pode fazer é, através das embaixadas, ficar cobrando as autoridades do país. Mas a polícia brasileira não pode invadir o país lá para procurar esses brasileiros. Agora, o que eu achei estranho nessa história também, que eu achei assim bem confuso, foi o fato de, tá, ele foi libertado. Mas ele disse que tinham outras 50 pessoas com ele ali no mesmo cativeiro e tal. Por que as autoridades liberou só ele? Porque ele é famoso? Porque tem dinheiro? Outra coisa, se sabem que aquela região é uma região de tráfico humano, uma região onde o crime organizado atua, por que eles não estão atuando livremente? Aí, nesse ponto, eu acho, por exemplo, que a justiça lá do país, de Mianmar, é meio conivente. Uma opinião minha, gente, assim, uma suposição. Será que não são muito coniventes? Será que não tem autoridades envolvidas nesse babado todo? É um caso a se pensar, né? A gente tem que pensar. E aí a gente fica chocado com essa história de sequestro, porque eles são sequestrados, tráfico humano, para, inclusive, trabalho escravo, às vezes exploração sexual. Mas nessa região eu estava lendo uma reportagem que fala que tem a ver com fábricas, onde eles trabalham até 15 horas, né? Fábrica, mantendo o trabalho escravo mesmo. Que também é uma coisa que a gente choca, em pleno século XXI, a gente saber que ainda existe escravidão humana. Mas, e isso nós estamos falando lá de Mianmar, Tailândia, etc e tal. Mas se a gente olhar para cá, para o Brasil, a nossa realidade também às vezes é chocante, porque aqui no Brasil ainda existem inúmeros casos de pessoas em situação análoga à escravidão. Direto, a Polícia Federal está estourando aí cativeiros e libertando pessoas que estão em situações degradantes, principalmente no agronegócio. O agro é técnico, o agro é pop, mas o agro também escraviza, né? Então, assim, são inúmeras fazendas com trabalho escravo. Inclusive fazenda de gente famosa, né? Ratinho já teve problema com a justiça por isso, Leonardo. Claro que quando você tem influência, você tem amigos, você acaba se safando. Mas não são, os casos não são tão absurdos assim no Brasil também. Já teve caso aqui em Brasília, de fábrica, acho que uma fábrica de vassoura ou coisa parecida, que mantinha pessoas em situação análoga à escravidão. Então, assim, bem aqui do lado, né? Nas barbas do poder. A humanidade não deu certo, gente. A humanidade não deu certo. Mas, como eu disse, os maiores casos desses são no agronegócio. Não é à toa que a bancada do agro é louca para acabar com direitos trabalhistas. A reforma trabalhista que o Temer fez foi amplamente apoiada pela bancada ruralista. Por quê? Porque
Porque quanto menos direitos trabalhistas as pessoas tiverem, melhor para eles. A ideia deles é estabelecer realmente uma escravidão oficializada. Já teve um deputado, não sei se ele se reelegeu, um deputado do PSDB do Mato Grosso, que teve a cara de pau, a pachorra, uma vez, de propor um projeto de lei em que os fazendeiros não precisavam, caso fosse aprovado, óbvio, né? Os fazendeiros não precisariam mais pagar salário para os seus funcionários. Bastava ter um alojamento e comida. Escravidão, gente. Seria a oficialização da escravidão. Então essa gente perdeu completamente a vergonha, o pudor. Tome cuidado, fiquem alertas, fiquem atentos em quem vocês votam. Então, essa história ela traz muitos conselhos pra gente. Que é, essa história ficou muito mal explicada do porquê que só libertaram esse menino e os outros foram deixados para trás, né? Não acreditem em promessas milagrosas. Tomem cuidado com quem vocês se relacionam. E voltando para o Brasil, cuidado em quem vocês votam, se são pessoas que estão ou não a favor do trabalhador. É, querida, babado. Quero saber a sua opinião sobre esse imbróglio todo. Coloca aqui nos comentários, que a sua opinião é sempre muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal, de indicar esse vídeo para mais pessoas e voltar sempre que puder, porque afinal de contas aqui você é muito, muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Tenha um dia abençoado. A gente se encontra daqui a pouquinho para uma live sobre BBB. Eu vou, mas eu volto.